Olá, minha turma, muito boa noite, sejam todos bem-vindos. Hoje uma aula muito bacana sobre o quê? Sinais vitais. Olha só, é de suma importância saber quais são e o que são os sinais vitais. Mas antes, eu vou compartilhar a tela com vocês, e a gente vai fazer uma revisão do que a gente viu na aula passada, tá bom? E aí, tá aparecendo aí para vocês o mesmo que a professora? Apareceu aí? Ainda não. Olha só, para a gente começar a nossa aula, uma frase muito bacana para você refletir, que ela diz o seguinte: quando a alegria de outra pessoa for a sua alegria, você terá entendido o significado de amar. Então, assim, nem sempre nós estamos felizes só quando nós estamos felizes. Nós temos que aprender a nos alegrar com os que se alegram e se entristecer com os que entristecem. Em outras palavras, está feliz, esteja feliz em ver outras pessoas felizes. Ok? Essa é a dica de ouro da noite. Vamos fazer uma revisão aí? Pegou a apostila, já deu aquela lidinha. Nós falamos um pouco a respeito da reeducação alimentar. Ou seja, aquela dificuldade que o nosso cliente tem em se alimentar. E aí toda mudança, com certeza, vai causar transtorno. E aí é aquela hora de pensar em formas de ajudar o nosso cliente a não se desidratar. Bom, primeira coisa, está com dificuldade na alimentação? O que a gente falou? Vamos auxiliar ele de outra forma. Vamos mudar a alimentação, vamos inserir sopas, inserir sucos, lanches entre uma refeição e outra. A professora falou na aula passada sobre os alimentos de baixo índice glicêmico, ou seja, que não alteram muito a glicemia. E, principalmente, a reeducação alimentar tem que ser conversada com o nosso cliente, não é verdade? Ele não é o principal interessado, então o cuidador tem que parar ali, tem que explicar para ele os benefícios de ingerir os nutrientes, os problemas que pode causar da falta, da perca do apetite, e esse diálogo é o que faz toda a diferença. Então, diante do que a professora falou agora, se você ainda ficou em dúvida, pega a apostila ali, realize uma breve leitura, assista o vídeo novamente, e se mesmo assim ficou em dúvida, coloca lá no grupo que eu estou à disposição a orientá-los, ok? Hoje, o tema da nossa aula são sinais vitais. Em primeiro lugar, quais são os sinais vitais? Ou seja, qual que é a importância deles? Hoje a professora vai abordar para que todos entendam que sinais vitais, eles são de suma importância. O que ele indica? Ele indica a condição geral da saúde do indivíduo. Em outras palavras, eles são parâmetros sobre o estado de saúde da pessoa, ok? Então, olha só, se você está anotando aí, então, sinais vitais, eles comandam as funções orgânicas básicas, ou seja, é um sinal clínico que reflete como que está a saúde da pessoa. Se esses indicadores de saúde, ou seja, indicador funcionalmente, como que está a parte da nossa saúde, do nosso equilíbrio, do sistema circulatório, agora então, com certeza você vai se perguntar para mim, professora, quais são esses sinais? Então tá, se você está anotando o que são, eles são os indicadores do funcionamento do nosso organismo, funcionamento básico. Quais são eles? Então vamos lá. Quais os principais sinais vitais? Você está anotando? É pressão arterial, o pulso, a frequência respiratória, temperatura. E agora eu vou acrescentar dois sinais vitais que eles são avaliados especificamente quando você está tratando de paciente oncológico. Paciente com câncer, ainda se acrescenta escala de dor, porque tem que ser avaliado o sofrimento. E isso é para paciente com câncer, guardem bem. Qual que é a importância deles? A importância é que a partir do momento em que algum deles estiver em desequilíbrio, quer dizer que algo vai estar acontecendo de errado com o nosso cliente, não é verdade? Hipertensão, a pressão está alta demais, pode estourar a veia na cabeça e ter AVC, pode estourar um aneurisma. O que é o aneurisma? O aneurisma é o enfraquecimento que acontece aonde?
Esse enfraquecimento acontece na parede das artérias. Enfraqueceu, não faz atividade física, não tem uma boa alimentação, consequência vai ter o quê? Um aneurisma. Então, pensando nisso, a hipertensão é um dos fatores. E se tem hiper, tem hipo. Se tem alto, tem baixo, correto? A hipotensão, se o seu paciente tiver um problema com hipotensão, ou seja, com uma queda brusca ali, ela vai fazer o quê? Ela vai desmaiar. Deu uma queda de pressão, primeira coisa, vai desmaiar. Temperatura, tem a temperatura alta, a temperatura baixa, tem a febre, tem o paciente quando ele está febril, a frequência cardíaca tem a brad, que é baixa, ataque, que é alta. Esses nomes que eu estou compartilhando com vocês aqui são terminologias utilizadas cada uma para cada sinal vital. Exemplo, pressão e temperatura é hiper e hipo. Frequência cardíaca e respiratória é brad e taque. Ok? Entenderam bem? Vamos lá. Como eu devo checá-los? Guardando bem essa observação que a professora vai fazer com vocês, a função de checar sinais vitais é do técnico de enfermagem. Mas nada impede de você saber quais são eles. Quando ele está alterado, como é que a gente comunica com o médico. Porque é um trabalho multiprofissional. É o cuidador, em comunicação com a enfermeira, em comunicação com o médico, com a família. Porque se o paciente está com febre, não dá para deixar o paciente parado em casa com febre. O paciente está com a pressão alta, e aí, será que está todo dia essa pressão está alta? Esse paciente está sendo medicado? Como é que está acontecendo? Por isso que é importante, tá? Há fatores que podem alterar os sinais vitais? Com certeza. Temperatura ambiental, exige muito calor, com certeza vai alterar a temperatura, vai fazer com que a pressão não fique lá. Quem já tem tendência a ter a pressão alta não vai subir, quem tem a pressão baixa vai sentir a sensação de desmaio. O sono altera o sinal vital, a idade, de acordo com a idade, é o valor do parâmetro. A alimentação. Já tentou comer uma sopa bem quente em dia de calor? Dá uma suadeira, dá um negócio ruim, não é verdade? Dá uma sensação. Então, fatores externos mudam. Exercício físico. Não adianta você estar lá fazendo uma caminhada, andando um pouquinho mais rápido para o teu cliente, chegar em casa e fazer pressão arterial. Vai dar alterado. Entendeu? Tem que esperar ficar pelo menos uns 30 minutos em repouso ali, para depois aferir a pressão. Paciente que está com problema hormonal altera sinal vital. Banhos muito quentes também altera. Estresse. Estresse vai subir pressão, vai subir temperatura, muda a respiração, o coração bate um pouco mais forte. Então, vários fatores alteram. Agora, primeiro sinal vital que você vai anotar aí, pressão arterial. Primeiro, o que é pressão arterial? A pressão arterial é a consequência da força que o sangue exerce dentro da parede da nossa artéria. Ou seja, essa força contra a parede das artérias, nosso coração, ele funciona como se fosse uma bomba cardíaca, ele é uma bomba. Ele manda sangue para todo o corpo, para os braços, para as pernas, para a cabeça. Esse sangue é levado pelas artérias, a artéria é grossa, é calibrosa, e volta pelas veias. Então, quando o coração manda esse sangue para o corpo, faz assim, ó. Esse ato de expulsar o sangue que está no coração para o corpo chama sístole. Então, ele vai para o corpo. A hora que esse sangue volta de novo para o coração, é a hora que o coração relaxa. Chama diástole. Então, sístole e diástole. Contração e relaxamento do coração. É isso aqui que é aferido na pressão arterial. O mais forte que você escuta é a hora que o coração contrai. A hora que relaxa é a pressão menor. É a hora que ele volta para o coração. Então, pressão arterial é a força, é a medida da força que o sangue faz contra a parede da artéria. Ela é medida para compreender essa pressão máxima, ou seja, essa pressão sistólica e essa pressão diastólica.
Por que o médico pede isso? Por que é importante? A finalidade é avaliar a condição do sistema cardiovascular, como é que está as veias, como é que estão essas artérias, auxiliar no diagnóstico de uma outra doença, auxiliar no tratamento para aquele paciente que é diagnosticado, que já tem problema de pressão alta, e acompanhar a evolução. Aí a Rosane pergunta assim para mim, como assim, professora, acompanhar a evolução? Quem te garante que aquele medicamento que o paciente está tomando para pressão alta está dando certo? Ué, aferindo a pressão. Se estiver controlada, é porque o medicamento está dando certo, correto? Se não tiver, se a pressão, mesmo o cliente tomando o medicamento está subindo, vamos entender o que está acontecendo. Se a miligrama do medicamento não está sendo suficiente, às vezes precisa tomar 2 vezes no dia, está tomando uma só. Se quando for no médico, para conversar com o médico, você não precisa trocar esse medicamento. Se esse cliente está tomando medicamento, mas não está evitando sal, está tomando muito refrigerante zero. Refrigerante zero tem uma porcentagem muito alta de sódio, faz subir a pressão. Refrigerante normal é redução de peso, diabetes, altera a glicemia. Refrigerante zero altera a pressão arterial. Guardaram bem isso? E eu não vou querer que você creia só no que eu estou falando. Você vai confirmar isso quando terminar nossa aula. Você vai pegar o rótulo do refrigerante e vai observar o quanto de sódio que tem nele. Esse excesso de sódio que tem no refrigerante é o que faz subir a pressão arterial. Combinado? Você vai fazer isso? Estou confiando, hein? Então, só dando continuidade, hipertensão arterial sistêmica é o aumento da pressão arterial que o fluxo do sangue exerce, ou seja, está passando muito forte lá, ó. Ao terminar essa aula, eu vou postar um vídeo lá para que você veja como está acontecendo dentro do nosso coração, como é que essa força que faz com o vaso, e vai forçando ele vai ficando espesso, cada vez mais espesso. Aí você pergunta para mim assim, professora Evelyn, qual que é o valor que é considerado uma pressão normal? Lembrando bem, eu não falei que a pressão sistólica e diastólica? Observe nessa imagem. Observaram aí? 100, 120, 110, 129. Até aqui, ó, normal, a alta. A mínima, o relaxamento, 60, 70, 80. O que não pode estar acima de 80. Porque se esses parâmetros for lá para entre 130 até 140, 85 até 90, aqui, ó, já não tá bom. Aqui, ó, tem que procurar um médico. Os cardiologistas, aqui, ó, com 130 já começa a falar, fique atento, alguma coisa tá indicando que não tá bom. Ok? Quando nós voltarmos para a aula presencial, a professora vai realizar na prática com vocês a aferição de pressão arterial, combinado? Aí nós vamos voltar a falar sobre esses parâmetros, caso fique alguma dúvida. Falando ainda de hipertensão arterial, quais são os fatores que isso acontece? Primeiro, hereditariedade. Pai e mãe têm, vô e avó, você infelizmente é uma notícia, segundo a medicina que eu tenho que passar para você, é que você tem 50% de chance de ter. Então, não tem como trocar quem que é o pai e quem que é a mãe. Com certeza, nós não temos o poder de fazer isso. Nós vamos utilizar de atitudes preventivas, correto? Quais são essas atitudes? O excesso do aumento de peso, principalmente aqui na circunferência abdominal, levando o cliente à obesidade, é um dos fatores de risco. Excesso de estresse. Está muito estressado, tem que marcar uma pescaria. Por quê? Porque o excesso de estresse faz aumentar a pressão arterial. Outro fator, alimentação não saudável. O que seria isso? Segundo o que nós já estudamos em aulas anteriores, eu vou só repetir algo que tem que estar aqui, ó, no nosso coração e na nossa mente. O correto é 6 refeições diárias. Café da manhã, entre o café da manhã e o almoço, uma fruta. Entre o almoço e o jantar, tem que ter um lanche ali, um suco. Entre o jantar até na hora de dormir, tem que ter uma ceia. Então, vamos lá de novo. Café da manhã, entre o café da manhã e o almoço, um lanche. Entre o almoço e o jantar, um outro lanche. E não dormir de estômago vazio. Guardaram bem isso? E não é comer lanche em todas as refeições. Legume,
frutas e verduras, correto? Excesso de sal, não é pelo sal, é pelo sódio que contém dentro do sal. Guardaram bem? Então, esses fatores, essas causas aqui de aparecer o problema de pressão alta, você vai dizer assim, professora, eu não sinto nada, eu não tenho aquela pressão na nuca, eu nunca tive dor de cabeça. Só que uma coisa que eu gostaria que você destacasse e anotasse é que pressão alta nem sempre traz sintomas. Nem sempre a pessoa sente, estou com pressão na nuca, estou com mal-estar, estou com isso, estou com aquilo. Nem sempre o cliente sente. Correto? Anotou aí? Então, como é que você sabe que você pode ter problema de pressão alta? Aferindo a pressão. A classe dos medicamentos que cuidam de pressão alta são antihipertensivos. Existem várias marcas, existem vários tipos de fármacos relativos a isso. Quais são esses fármacos? Atenolol, cloridrato com panolol, captopril, capotem. E a maioria desses medicamentos, eles vêm associados a quê? A um diurético. Mas o cliente não pode tomar um diurético por conta própria. Diurético são classes de medicamentos que elas são utilizadas para poder fazer xixi. É medicamento para mexer com os rins. Então, toma um medicamento antihipertensivo, junto com o antihipertensivo, é tomado, vou dar um exemplo e compartilhar aqui com vocês, para que vocês possam ver, ó. Exemplo aqui, ó, que eu vou dar. O captopril. Captopril é um medicamento para pressão arterial, tá com hipertensão. Mas associado, tem medicamento que já se compra junto, o hidroclorotiazida, no mesmo comprimido. Entenderam essa informação? Então, tem casos que tem o hidroclorotiazida, furosemida. Esses dois medicamentos aqui são diuréticos. Então, olha só. Professora, pressão arterial, então, é um sinal vital que alguma coisa não está bem na saúde da pessoa. A pressão arterial todos nós temos, mas a hipertensão é aqueles que precisam tomar medicamento e fazer controle, correto? Então, não é só tomar medicamento, é fazer o controle, atividade física, alimentação saudável. E é o papel do cuidador ali, no cuidado com a pressão. Então, manter o peso vai evitar que você tenha problema de pressão arterial. Desculpa, de hipertensão arterial. A alimentação saudável vai fazer com que ajude no tratamento da pressão. Nada de bebida alcoólica, cigarro, ou seja, o tabagismo altera a pressão, excesso de estresse. Para evitar a prática de atividade física, cuidado com o excesso de sódio na alimentação e a medicação conforme a prescrição médica. Eu sei que isso que eu estou falando está na ponta da língua de vocês. E aí, agora é só a gente colocar em prática conosco e com o nosso cliente, ok? Mas, se estamos falando em sinais vitais, se tem a hipertensão, tem a hipotensão também. Hipo quer dizer que está passando tão devagar ali que a contração do coração está sendo fraca. 8 por 5, ou 84 por 57, é um valor considerado baixo? É. Por quê? Você vai dizer assim, professora, qual que é o valor que pode dar que a pessoa pode desmaiar? Veja bem, cada indivíduo é cada indivíduo, correto? Para algumas pessoas que a pressão é normal 120 por 80, ou seja, popularmente falando 12 por 8, é uma pressão normal. Se essa pessoa que sempre é 12 por 8, o dia que a pressão dela cair e vir para 9 por 6, ela vai sentir desmaio. Para outras pessoas, manter a pressão sempre baixa, 10, ou seja, 100 por 60, ou seja, 10 por 6, para ela aquilo é normal. Então, se a pressão dela baixar para 9, ela não vai desmaiar. Viu como varia de pessoa para pessoa isso? Talvez, eu ilustrando isso quando você voltar aqui na prática, isso fique mais claro para você. Mas, o que eu quero que você anote aí? Hipertensão arterial, você faz o tratamento, a alimentação e a atividade física. E a hipo? A hipo não tem medicamento. Quer fazer a pressão subir? Primeira coisa, a pressão da pessoa está baixa, você vai sentar ela, porque daqui a pouco ela vai desmaiar. Deite ela e eleve as pernas.
Água com sal. Água com sal, às vezes, demora um pouco para subir. O que vai ser feito? Observe que a professora vai mostrar para vocês. Aqui, ó. Nessa região, debaixo da língua, se a pessoa tiver certeza que a pressão dela está baixa, ela vai pôr um pouco de sal. Por que não engolir? Porque o engolir demora mais para ser absorvido. Quando você ergue e coloca aqui debaixo da língua, é absorvido muito mais rápido e cai na corrente sanguínea, ok? A pessoa está ali, está com a sensação de desmaio, mas ela está engolindo, ofereça café. O café vai fazer subir rápido. Um suco de laranja bem reforçado também faz. Na falta de tudo isso, deita a pessoa e põe sal debaixo da língua, ok? Entendeu legal aí a dica? Vamos lá. Outro sinal vital muito importante é o nosso pulso. Como que o pulso é medido? Nessa região, o pulso tem várias regiões onde ele pode ser aferido. Aqui, ó. Esse osso aqui chama rádio. Tá vendo aqui meu braço? Aonde fica a antena aqui, deixa eu mostrar aqui para você. Esse osso aqui, ó, é o rádio. Pegue os seus 2 dedos, coloque no pulso, conforme eu estou fazendo aqui na imagem. Como você está vendo aqui. E você vai zerar o cronômetro do seu celular e vai anotar durante 1 minuto quantas vezes o seu coração bateu. Ok? Olha só. Então, pulso quer dizer a frequência cardíaca. Pulso radial, por quê? Olha na imagem aqui, tá vendo aqui? Conforme está sendo feito? É porque aqui tem um osso chamado rádio. Então, é pulso radial. Ele é o mais utilizado, ou seja, você vai colocar os 2 dedos e quando terminar a aula você vai fazer, depois você vai me contar e colocar lá no grupo. O meu pulso deu 70, 80, 90, 100. Você vai pôr lá quanto deu o seu. Combinado? Você que está assistindo a aula vai ter esse compromisso comigo, para me saber se você aprendeu a ferir certinho. Então, pega os 2 dedos, coloca aqui nessa região, conforme a imagem, zera o cronômetro do celular e conte quantas vezes você sentiu seu coração bater ali no seu dedo. Depois que você treinou em você pega lá o filho, pega o marido, pega o vizinho e vai fazer a mesma coisa. É assim que se conta o pulso, ou seja, a frequência cardíaca. A frequência cardíaca tem diferença entre para adulto, recém-nascido, idoso? Tem. Na apostila de vocês, caso vocês tenham interesse em saber onde está, página 82. Ali, ó, pulso. Adulto, idoso. Se não tiver o idoso, você anota. O idoso é em média de 80 a 100, de 60 a 80. Se o idoso deu muito acima disso, deu 100, quer dizer que o coraçãozinho dele está batendo muito rápido. Tem que encaminhar ele com uma avaliação para saber se está tudo bem, ok? Os locais aonde pode ser verificado o pulso, ó. Na têmpora, pode ser na carótida, pode ser no pulso, na virilha, na região poplítea, que é na perna. O mais habitual é esse que eu ensinei para vocês, aqui, ó, na região do pulso. Então, agora que você sabe que o valor do pulso, aí, ó, adulto é entre 60 e 80. Professora, e se o meu aqui der 100? Quer dizer que está muito? Não. Tudo vai depender da sua idade, vai depender do ritmo. Está tomando algum medicamento? Estava andando um pouco mais rápido? O que não pode dar é assim, ó, 120, 130 no adulto. Quer dizer que o paciente está com taquicardia, ou seja, o coração dele está batendo muito rápido. Tem que procurar um cardiologista para fazer uma avaliação, ok? Esse pulso, cada pessoa tem um pulso de uma forma. Pode ser um pulso normal, ele pode ser um pulso cheio, pode ser um pulso que vai bater devagarzinho. Quanto mais idoso o paciente é, mais o pulso dele bate devagarzinho. Então, pensando nisso, olha só. Vou compartilhar com vocês aqui, conforme a imagem. Esses são os locais que você pode aferir o pulso. Em primeiros socorros, não é na região radial, é na carótida, é nesse daqui, ó. O habitual em pessoa, em seu paciente,
em alguém que está tudo bem com ele, é no rádio. Em primeiros socorros, você tem que confirmar aqui, ó, na região radial. E você vai contar onde? Nos dois. Tanto aqui, quanto aqui, para poder ir treinando o dedinho, tá bom? E a frequência respiratória? É o outro sinal vital. De suma importância. É importante saber, é diferente a respiração do idoso para a respiração da criança? É. Então, inspiração, o ar entra no pulmão, expiração, o ar sai. A frequência respiratória, ela envolve a parte da ventilação, ou seja, entrada, saída de ar, e a hematose, que é a troca gasosa que acontece lá dentro do pulmão. A gente inspira oxigênio e sai gás carbônico. O padrão em idoso é entre 14 a 18 vezes por minuto, no adulto de 16 a 20, na criança de 20 a 26. Quando é lactente, ou seja, recém-nascido, eles respiram muito rápido. É igual a respiração de cachorrinho. É rapidamente. Só que agora, eu gostaria que você soubesse que existe o quê? Uma técnica. Como que é isso? Vamos supor, aí na sua casa você vai fazer a simulação da técnica. Sabe como? Lembra que eu falei que você vai pedir ali a ajuda do marido, de algum familiar? Você vai segurar aqui, vai colocar o dedo aqui nessa região do pulso e vai contar quantas vezes o coração bateu por minuto. Entendeu isso? Quando você acabar esse 1 minuto, você parou, não acabou? Você vai continuar e não vai contar para ele o segredo? Um segredo nosso. Você vai contar mais 1 minuto, só que dessa vez você vai continuar com a sua mão aqui, mas você vai estar olhando quantas vezes ele respira por minuto. Combinado? Sabe por quê? Se eu falar assim agora, Genilza, para aí que eu vou contar por minuto quantas vezes você está respirando. Aí é estranho, porque você fala assim, como é que eu vou respirar? Eu respiro assim? Como é que ela vai contar? Então, se você conta para a pessoa que você está fazendo, ela perde o ritmo, entendeu? Então, você vai continuar lá, ó, com o dedinho no pulso, mas você vai estar contando quantas vezes ela está respirando, tá bom? Depois vocês me contam a experiência como foi. O último sinal vital, que são dentre os prioritários, é a temperatura. Febre não é isolada. Toda vez que alguém aparece com febre, é porque ela pode estar com alguma doença. Então, febre significa infecção. Infecção do quê? Depende, tem que fazer exame. Tem que ir no médico para saber. Não pode estar tomando medicamento por conta própria em casa. Existem valores de temperatura. Ela pode ser verificada na axila, na região inguinal, que é na virilha, na boca, no reto. Existem vários tipos de termômetro. Esse termômetro aqui que eu estou compartilhando com vocês é o mais antigo. É aquele que vem com mercúrio na ponta. Ou seja, você põe no local, a temperatura vai subindo. Existe o termômetro, que são termômetros clínicos, que é isso que eu falei para você, ó. É o de mercúrio, ok? Então, ele deve ter um metal, que ao ser aquecido, ele sobe a temperatura. Existem os termômetros digitais, que é esses que a gente mais tem visto ultimamente agora, né? Não nesse modelinho. Tem os termômetros digitais e os auriculares. O que a gente tem visto muito é esses daqui, ó. Todo lugar que você chega agora, você tem que dar o bracinho, por causa da pandemia, para saber se está com febre. Então, pensando nisso, existem vários modelos. O que é importante nós sabermos? Que, para ser considerado febre, tem que ser acima de 37,5. Então, até 37,5 está normotenso, está normal. Acima de 40 está hipertérmico, pode dar até compulsão. 37,5, febre. Então, conforme essa imagem aqui, ó. Hipotermia, quando a pessoa está muito frio, 35 ou menos. Febre, acima de 37,5. Tá subfebril aqui, ó. Febre, aqui, pode dar convulsão. Ok? Esses parâmetros são para temperaturas para adulto que são aferidas na região axilar. Para encerrar essa parte, qual que é o procedimento? Se você estiver cuidando mais com o paciente, sempre entre um e o outro tem que passar, desinfectar com álcool 70 ali a pontinha onde vai ser enfiado.
É importante você aguardar, quando ele é de apito, ele tem barulhinho, aguardar, fazer o apito para você. Isso gira em torno de 3 a 8 minutos, tá? Então, se ele é um termômetro clínico, ele vai fazer o barulhinho e você vai saber. O que a professora gostaria que você anotasse aí na sua apostila que é importante? Vários fatores que contribuem para o desequilíbrio da temperatura, ou seja, infecção, o câncer começa a fazer a pessoa ter febre. Não é todo mundo sabe que câncer pode dar febre e começa a subir a temperatura. Doença metabólica sobe a temperatura. Alguns medicamentos podem ser como reação adversa o aumento da temperatura. Então, fiquem atentos a esses itens que a professora falou. Infecção, câncer, doença metabólica e medicamento. Muita atenção. Paciente acima de 39. Se ele tiver com febre, principalmente criança e idoso, vai dar desidratação. Tem que oferecer água. Pode dar até delírio e convulsão. Você fala, sério, professora? Confusão e convulsão. Excesso de irritabilidade. Então, para baixar a temperatura, primeira coisa, um banho. Depois, antipirético, ou seja, medicamento para febre. Se a febre não passou, o antitérmico ele vai servir para baixar a temperatura. Ele não vai matar. Se for uma infecção, tem que ir no médico para tomar antibiótico. Medicamento para febre não mata bactéria, entendeu? A bactéria, ela vai estar ali quando não começar um antibiótico específico, a febre não baixa. Ok? Guardaram essas informações? Então tá, ó, resumindo. Falamos hoje dos sinais vitais. Quais são eles? Pressão arterial, respiração, pulso e temperatura. E ainda eu citei na aula a escala de dor que é para paciente oncológico. Correto? Falei ali que quando nós voltarmos para o presencial, nós vamos fazer essa aula na prática. Você vai, novamente, a professora vai ensinar você, na prática, a verificar o pulso, a temperatura, aferir pressão arterial e ainda realizar a contagem, tanto do pulso quanto da respiração. Combinado? Próxima aula, o que nós vamos falar? Nós vamos falar como que se acomoda um paciente acamado para evitar o aparecimento o quê? De escaras, ou seja, as úlceras de pressão. Como que a gente mantém ele confortável na cama sem causar feridas? Vai ter que assistir a próxima aula para saber como é que é. Agora eu vou desativar o microfone de vocês e vocês vão dizer para mim. A respeito do que a professora falou dos sinais vitais, ficou alguma dúvida? Se enquanto a professora falava, você anotou, e agora é a hora. Jussara, Genilza, Rosane, Alexandro, alguma dúvida sobre esse assunto dos sinais vitais? Não. Não? Genilza? Alexandre? Não. Oi? Sobre aquela parte de aferir lá a pressão, a gente fez isso no hospital com o senhorzinho. A gente marcava 1 minuto, contava, né, o batimento. Isso. E depois a gente, conversando com ele, a gente marcava mais 1 minuto e ia percebendo a respiração, para não ter que falar. A gente fazia isso mesmo. Perfeito, Gustavo. Se você não faz isso, você sabe o que acontece? Perde o ritmo da respiração. Se falar assim, agora eu vou contar com a respiração, a pessoa, não, você não precisa contar esse segredinho que vai ser entre nós, viu? É a técnica para você aferir, para você verificar a respiração e contar para a pessoa o que você está fazendo, ok? E aí, quando a gente vier aqui na prática, você não vai contar para o seu colega de aula que você está fazendo isso, combinado? E a pressão arterial, eu vou ensinar para você a técnica, e conforme a cada vez que você vai fazendo, mais você vai aprendendo. Mas você sabendo o princípio da técnica, é isso daí que vale, ok? Olha, se ficou alguma dúvida e não quer perguntar agora, coloca no grupo que eu esclareço a dúvida depois, tá bom? Olha a frase que eu lembrei de vocês e eu trouxe. Ela disse o seguinte, ó. Aquele que não luta pelo futuro que quer, tem que aceitar o quê? O futuro que vier.